inaugurando nessa sessão, no último dia de comemoração dos 170 anos de Estudos dos Advogados Brasileiros, a minha professora, a minha orientadora de mestrado, a minha querida Heloísa Helena Barbosa, que é professora titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, sem mais delongas, a professora Heloísa Helena falará por 50 minutos, fim dos quais estará aberta a palavra para a plateia, para que faça as considerações que entenderem necessárias. Também ao meu lado direito, meu querido colega de diretoria, meu amigo Duval Viana, também colega da professora Heloísa Helena, da época do Ministério Público do Estado, que nos ajudará nos debates. Então, por favor, professora Heloísa. Bom dia a todos. Agradeço a presidência da mesa, que é do meu querido subtenente Pedro Barbosa, que foi me orientando, que é um dos mais brilhantes talentos da nova geração, e ao não menos brilhante do Valviano, meu colega de muitos anos no Ministério Público. É sempre uma alegria estar aqui, né? E eu falava ao Pedro, quando ele me fez esse convite, que eu sempre me sinto muito honrada de vir ao IAB, especialmente numa data tão representativa, né, como essa de hoje, de comemoração dos 170 anos. E eu fiquei pensando que eu traria, especialmente considerando o Código Civil, né, uma comemoração em torno do Código Civil. E eu pensei de trazer algumas provocações, na verdade não vou trazer nada pronto, eu estou trazendo são reflexões, provocações, mais precisamente, sobre um confronto do Código Civil com os avanços da biotecnologia, né? Foi daí o título da palestra, como tratar os efeitos jurídicos da biotecnologia se nós formos nos valer do Código Civil. Ver se eu consigo aqui na tecnologia, aqui me dá bem aqui. É aqui. Vamos. Aponta para onde? Aí, foi. Bem, o que eu estou colocando em pauta, né, nessa proposta de uma provocação? É confrontar, como já anunciei, o Código Civil com alguns efeitos da chamada biotecnologia, para tentar responder, o Código Civil é suficiente para lidar com esses efeitos, né, com esses impactos, vamos ver, jurídicos que a biotecnologia provoca, né? Se não for suficiente, o que deve ser feito? Né? Inserir regras novas no Código Civil, alterar o Código Civil ou criar leis especiais. Essa é a proposta. Né? E quero também já de início esclarecer que eu não estou colocando em discussão se é razoável se criar uma codificação, porque durante muito tempo, já nas vésperas da entrada em vigor ou da aprovação desse Código Civil de 2002, da Lei 10.406, se discutia muito se nós tínhamos superado ou não a chamada era das codificações, se caberia a essas alturas fazer um código ou não. Eu não estou discutindo isso, eu estou partindo que nós temos um código, que ele está em vigor e que existem fatos que estão sendo, então, questionados como vamos resolvê-los com as normas do Código Civil, né? Ali eu vou trazer só para a memória algumas brevíssimas notas sobre o processo de aprovação do Código Civil de 2002. Né? Ele tramitou durante 27 anos no Congresso Nacional, ele recebeu 1.063 emendas, sofreu o que se chamou um processo de atualização, porque como ele era um projeto muito antigo, ele já encontrou uma nova ordem jurídica que foi instaurada pela Constituição de 88 e ele sofreu o que foi denominado pelos próprios congressistas um processo de atualização que, a meu ver, com todo respeito, tem umas coisas que ficaram assistemáticas, houve muitas reclamações depois, e até hoje ele tem umas coisas, digamos assim, estranhas, né? E mais, houve o que se chamou de emendas de gráfica, que foram aquelas aspas ali, eu explico o que é, pequenas alterações de redação posteriores à redação final. Isso consta de um site
que está no site do Senado, uma parte está no Senado Federal, que traz isso, que ficou explícito, isso vazou, digamos assim, mas ficou explícito que depois da aprovação houve alterações do texto. Isso é para mostrar como esse processo de aprovação foi um processo sofrido, digamos assim. Né? E mais, depois da aprovação, o que aconteceu? Nós constatamos que justamente esse processo de atualização, ele se fez necessário porque o Código foi posterior à Constituição de 88, a aprovação dele, que havia, repito, instaurado uma nova ordem jurídica, né, e tinha encontrado também uma nova face do mundo. O Código foi atropelado já no nascedor e posteriormente com uma série de situações novas no mundo. Né? E não foi pouca coisa, né? Só para lembrar. A Constituição havia promovido o chamado processo de redemocratização do país, trazendo profundas mudanças na ordem jurídica, né? Com a consagração dos direitos fundamentais de forma explícita e muito mais direta da garantia dos direitos sociais individuais, o estabelecimento expresso também da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, né? E, em síntese, trazendo a pessoa humana para o núcleo do ordenamento jurídico, tornando, então, a pessoa a grande preocupação do mundo jurídico e a proteção da pessoa humana em todas as suas dimensões, se podemos dizer assim. Essa nova face do mundo a que eu me referi, dentre as grandes modificações, havia surgido não é bem o termo, mas nós já tínhamos assim, um crescimento muito acelerado, que já havia surgido, segundo alguns, desde o século XVII para XVIII, um crescimento acelerado da biotecnologia. Né? O que é biotecnologia? O que nós vamos considerar como biotecnologia? Quando se trata de biotecnologia, nós vamos procurar um conceito, uma definição. Existem as mais diversas definições, até porque depende do ângulo de abordagem. Se nós formos considerar sobre um aspecto puramente técnico, nós vamos ter uma definição. Se formos a considerar por um ângulo mais médico, teremos outra definição, a biologia dá outra definição, e essa aqui me pareceu a que dá uma ideia geral melhor quando considera que a biotecnologia é como se fosse uma amálgama, uma mistura, uma fusão entre a ciência e a técnica, daí a ideia de uma tecnociência, ciência e técnica se nutrindo reciprocamente, né? Ou seja, o que é essa nutrição, esse alimentar recíproco? O conhecimento científico serve de forma direta e imediata ao desenvolvimento técnico, que por sua vez, né, e reciprocamente, fornece à ciência instrumentos de pesquisa e observação cada vez mais sofisticados. E os dois crescem, tanto a técnica quanto a ciência, de forma conjunta, parceiros, né? Desaparece desse modo a distinção entre conhecimento e aplicação. A ciência, né, essa ciência alimentada pela técnica, e essa técnica instruída, digamos assim, pela ciência, não pode declarar-se imune a uma valoração ética, já que sua produção de imediato adquire presença social e, com isso, peso valorativo. Ou seja, essa tecnociência, ela começou a penetrar no tecido social e a trazer mudanças tão profundas que começou a colidir ou a afrontar valores existentes, exigindo também que se fizesse uma apreciação ética, daí foi o surgimento, principalmente da bioética, desses avanços da biotecnociência. Né? A biologia se tornou objeto de preocupação concreta somente na década de 1970, após a descoberta do DNA e o desenvolvimento de técnicas de recombinação celular. Ou seja, enquanto a biotecnologia estava trabalhando com seres inanimados, com questões celulares só de seres que não eram humanos,
não havia uma preocupação tão profunda. Mas no momento que esses avanços da tecnociência começaram a incidir especialmente sobre a vida humana e a possibilidade de interferências severas no ser humano, aí começou a haver uma preocupação maior, em especial com, essa questão, com as questões éticas daí decorrentes, né? Grande impacto dessas técnicas sobre a saúde humana e o meio ambiente. Grandes, então, como eu havia anunciado, foram os impactos sociais, né? Especialmente porque começou a haver uma interferência em processos considerados naturais, né? Houve, como alguns falam, uma desconstrução do natural, através de um conhecimento mais aprofundado, e mesmo uma alteração do que, até uma expressão que eu sempre gosto de referir, porque não raro nós a encontramos, inclusive em decisões judiciais, que é uma alteração ou uma contrariedade à denominada ordem natural das coisas, né? Essas interferências sobre o corpo humano, alterando o que seria a lei natural, começou a interferir, a modificar os processos e possibilidades considerados até então naturais, tá? Como a reprodução humana e como a diferença entre sexo e gênero, em que as características físicas podem ser alteradas através de procedimentos médicos de forma tão severa que possibilitou o que hoje tem sido denominada a troca de sexos, coisa impensável até não muito tempo atrás. O impacto no mundo jurídico foi imediato, porque os conceitos e regras jurídicos foram construídos considerando alguns fatos naturais tidos como inalterados. Isso, se nós observarmos, o direito trabalha partindo de alguns pressupostos, que são os fatos naturais, como, por exemplo, os dias e as noites. O homem e a mulher. Não se pensava que um homem pudesse deixar de ser homem e vice-versa. Não se pensava, por exemplo, que seria possível a reprodução humana sem o contato sexual. Isso era impensável. A reprodução, que não é nem, hoje já é mencionada no Código, mas ela é pensada para filhos que são gerados pelo contato sexual entre homem e mulher. Daí nós vamos ver que isso gerou uma série infinita de dificuldades, inclusive com as possibilidades que causam espécie até hoje, de dois homens reproduzirem. De que maneira? Até misturando material genético dos dois e arranjando uma mulher para ter a gestação, né? O exemplo que eu sempre trago essa possibilidade, que isso foi divulgado na imprensa internacional, é do Elton John, o grande cantor Elton John, que tem um parceiro. Ele juntou o espermatozoide dos dois, arranjaram uma mulher, tiveram um filho e, pelo menos no simbólico, nunca fizeram DNA, no simbólico deles, a criança é filho dos dois. Claro, certamente é de um só, geneticamente falando. Então, as alterações, só já estou adiantando um pouco, para se ver como o mundo jurídico fica impactado com esses fatos que fogem a tudo que se esperava, tudo como se tinha, como eu botei ali, inalterado, né? Essas novas situações acabou gerando uma insuficiência dos conceitos jurídicos. Eu gosto muito dessa palavra insuficiência, porque não se trata de uma superação dos conceitos e não se trata de uma incorreção dos conceitos. Apenas os conceitos foram feitos diante de uma realidade fática ou partindo de pressupostos totalmente distintos. Então eles não dão conta, se me permitem a expressão, para resolver as novas situações, né? Importantes alterações em algumas categorias jurídicas. Essas alterações é que eu chamei e trago aqui para problematizar desafios ao Código Civil, que foi construído a partir dessas considerações de situações naturais inalteráveis. Aqui, qual foi o método que eu usei? Eu peguei, para essa problematização que eu estou propondo, o Código Civil em seus diferentes livros, e em cada um deles eu estou trazendo um probleminha ou outro. Não pretendo de maneira nenhuma esgotar o assunto e muito menos apresentar soluções. Eu trago o tema para reflexão e quero também chamar a atenção que certamente alguém diz, mas isso não é problema, isso não é assim. A ideia é problematizar, ainda que à primeira vista pareça que não há nenhum problema, né?
Então, esses impactos, em razão desses avanços da biotecnologia, eles já começam, né, no livro 1, com um problema que até hoje ainda não foi resolvido, que é um grande tormento para o mundo inteiro, que é a questão da possibilidade da criação, digamos assim, de um embrião humano em laboratório. Porque até então, a criação do embrião humano era feita em decorrência do contato de uma relação sexual entre uma mulher, e esse embrião surgia mais precisamente na trompa da mulher pela fertilização do óvulo. Agora não. O óvulo e o espermatozoide são fundidos, digamos, em laboratório, surgindo o que ficou mundialmente e popularmente conhecido como bebê de provera. Acontece que o nosso Código Civil diz no artigo 2º que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Essa redação não tinha problema nenhum, porque a concepção ocorria já marcando o início da gravidez. Então não havia um hiato entre a situação de nascituro e a situação de embrião, que só surgiu realmente, insisto, quando se tem um embrião separado do útero de uma mulher, um embrião que não está no interior do corpo da mulher, está em laboratório e congelado ainda por cima. Tá? Daí vem as perguntas. O nascituro é aquele que está por nascer, pela própria definição. Tá? É aquele ser que está em gestação. Mas o embrião in vitro, será esse que está congelado no laboratório? Ele poderá ser ou não um nascituro. Quando eu botei será ou não um nascituro, essa pergunta tem duplo significado. A primeira é o será um nascituro, é se algum dia ele vai estar em gestação. Porque pode ser que ele fique congelado por todos os séculos, amém? Porque nunca será colocado no útero de uma mulher para se tentar uma gravidez. E será, outro significado do será, é porque há uma discussão doutrinária bastante profunda que estende ao embrião em laboratório o conceito de nascituro, ali para aproveitar melhor a proteção legal. Tá? E da mesma maneira, não, mas nem precisa estender o sentido da palavra nascituro para o embrião por uma razão, porque como o Código diz que protege desde a concepção, mesmo aquele que está concebido em laboratório goza da proteção legal. Acontece que isso não é tão simples assim, porque a partir do momento que nós estendemos esses conceitos para o embrião laboratório, tem uma situação fática completamente diferente, nós vamos ter várias consequências que nos levam a situações de perplexidade que na prática não vão dar muito certo. Então ali foi o que eu coloquei. Nascituro, a outra pergunta que se tem, já com nascituro, vamos fixar aqui para efeitos dos nossos debates, que o nascituro é aquele que está em gestação. Tá? Nós sabemos que a teor do próprio dispositivo legal, o nascituro só vai ter vida, só vai ter personalidade atribuída e reconhecida pelo ordenamento a partir do nascimento com vida, que tradicionalmente a troca oxicarbônica a partir do momento que ele respira. E o embrião? Esse embrião que está em laboratório, ele tem personalidade? Podemos estender a ele a personalidade jurídica? E aí, dentro de uma doutrina tradicional, transformá-lo em sujeito de direito? Vamos equiparar o embrião em laboratório ao nascituro? De que maneira? Se o próprio nascituro tem que nascer com vida, né, aquele embrião que está lá congelado também vai ter personalidade? Enfim, eu estou só elencando aqui as discussões, os pontos centrais da discussão. Uma outra discussão também que nós temos sobre o embrião in vitro, e isso é mais até na área médica, é saber se o embrião pode ser enquadrado na categoria das pessoas ou das coisas, já que ele não tem personalidade, já que ele está congelado, talvez sequer em gestação em algum momento, ele seria uma coisa, né? Eu tenho pessoalmente, aqui vou fazer uma notinha de rodapé, eu tenho pessoalmente defendido que o embrião não é pessoa nem coisa. Eu acho que o embrião é uma pessoa
será uma pessoa um dia, ele é um ser humano em razão da codificação genética dele, ele merece tutela, uma tutela diferenciada em razão do estágio de desenvolvimento, que é muito rudimentar, tá? Em nome da dignidade humana, mas dar a ele a categoria de pessoa, eu pessoalmente acho que é muito. Até nós... Eu acho que dá, até se brinca, professora, que é uma honra tê-la aqui, professora, que é o seguinte, se ele é uma pessoa, se nós temos a classificação de pessoa para o embrião, aquela pessoa, aí sim, uma pessoa, que trabalha num laboratório, onde tem um cilindro com embriões congelados, que um dia sem querer esbarra e desliga lá os equipamentos, cometeu quase um genocídio, matou uma porção de gente. Sim, é homicídio, matar alguém, se é pessoa, é homicídio. Pelo menos culposo, ainda que não seja doloso, é culposo. Isso é um exemplo assim meio caricato, mas é para se verificar que as consequências não são simples. E lembrando aqui também que o direito trabalha, pelo menos o direito civil, ele trabalha com duas categorias básicas. Ou nós estamos, ou aquela situação se enquadra na categoria das pessoas ou das coisas. E nós sabemos que na categoria das coisas se enquadra tudo que não é pessoa, tudo aí entre aspas, né? Exemplo dos animais, que são seres vivos e como não são passíveis de enquadramento na categoria das pessoas, eles vão para as coisas. Embora tenham proteção, tenham uma tutela diferenciada, etc., mas pessoas não são. Tá? Então aqui já começam as dificuldades, né? Continuando ainda no livro geral, isso nós estamos só no primeiro artigo, né, no segundo artigo do Código. Os direitos da personalidade, né, que foi uma grande conquista, eles serem inseridos no Código Civil, embora ainda haja algumas reticências, que não é o ideal, mas já foi um grande passo. Os direitos da personalidade são exclusivos das pessoas, assim entendidos, os seres humanos que adquirem personalidade nos termos do artigo 2º, né? Os nascituros podem ter a proteção dos direitos da personalidade e os embriões, principalmente esses que estão congelados. Será que nós podemos estender os direitos, como o próprio nome diz, daqueles que têm personalidade para essas situações? Né? E aqui eu trouxe dois exemplos para a nossa reflexão, que recentemente me perguntaram sobre um projeto de lei que, para atribuir ao natimorto, aquele feto que nasce morto, portanto não nasceu com vida, que são registrados no registro civil, mas não há orientação, porque a lei é um pouco vaga, diz que se aplica ao registro do natimorto as regras do registro civil comum, e alguns cartórios, se não a maioria, não permite que a família atribua um nome ao natimorto. Tá? E isso causa em muitas famílias um desconforto, principalmente hoje, em que a gravidez é acompanhada e visualizada através de ultrassonografias, etc. A família quer dar um nome. Eu acho que não tem problema nenhum, eu acho que esse projeto é razoável, não como uma obrigatoriedade, mas como uma possibilidade. Né? Mas isso, o direito ao nome, é um direito da personalidade, que, na verdade, o natimorto não adquiriu, porque ele não nasceu com vida. Né? O caso também dos transexuais, que são as pessoas que mudam de sexo, que estão já qualificadas civilmente com um nome que lhe foi atribuído em razão do seu sexo constatado no nascimento. Será que eles não têm o direito a mudar de nome para que esse nome, pelo menos o nome, corresponda à nova situação física deles? Isso tem sido uma luta cotidiana dos transexuais, porque se submetem a um tratamento médico, mudam severamente sua aparência física e depois tem que ir ao judiciário pedir a sua requalificação civil para que tenham um nome adequado à sua nova conformação física. Né? Será que eles não têm esse direito ao nome? Doação de órgãos. Parece também, quando lemos assim a lei de transplantes, né, principalmente, que está tudo resolvido. Né? Mas surgiram muitas discussões com a possibilidade de retirada de órgãos, principalmente dos bebês anencéfalos. Né? Pode, não pode, quem decide o que pode e o que não pode.
Né? Você tem isso sem falar que a lei de transplantes até hoje traz uma série de questionamentos, mas eu estou pensando coisas aqui e acolá para a nossa reflexão. A morte também, né? A morte não tem problema com a morte, morreu, né? Acabou a morte, mais ou menos. Por quê? O artigo 6º, pelo menos na sua parte inicial, diz que a existência da pessoa natural termina com a morte. Tá? Só que a morte hoje não é uma coisa como era antigamente, como de resto tudo mudou. Às vezes se demora muito a morrer. Né? Se demora muito a morrer. E já prevendo esses possíveis prolongamentos no chamado processo de morte, né? Muitas pessoas querem decidir sobre o que elas acham aceitável nesses períodos que ficarão submetidas ou poderão ficar submetidas a tratamentos por vezes muito prolongados. Quando eu digo muito prolongados, são anos, às vezes. Né? E há pessoas que não querem isso. E daí surgiram as chamadas diretivas antecipadas, que são disposições. Na verdade, eu penso que tecnicamente seria uma declaração lateral de vontade, em que a pessoa decide o que ela aceita ou não seja feito com ela, num momento, em particular, isso é pensado nos casos de terminalidade, pessoas que estão com câncer, que ficam muito tempo doentes, pessoas que entram em coma, mas há também situações de doenças degenerativas, as doenças de longa duração, como se chama, que as pessoas às vezes ficam anos sofrendo, só piorando, sabem que vão morrer da doença, e elas às vezes querem pré-determinar. Isso tem sido chamado, esse tipo de ato, popularmente como testamentos de vida ou testamentos vitais. Eu, particularmente, acho que é uma terminologia que, para o grande público, é muito fácil de assimilar, mas eu acho tecnicamente testamento é uma declaração unilateral de vontade, sim, mas que só produz efeito depois da morte. Ao contrário das diretivas antecipadas, tem até uma resolução do Conselho Federal de Medicina sobre elas, que é uma declaração unilateral de vontade, mas para produzir efeitos enquanto viva a pessoa. Então, acho que aplicar pura e simplesmente as regras dos testamentos pode trazer problemas. Né? Mas o Código não trata disso. Isso aí o Código nunca ouviu nem falar. Quem trata disso atualmente, sob outra perspectiva, é o Conselho Federal de Medicina. Quem, além da própria pessoa, é a pergunta que se faz, né? Pode tomar essas decisões. Né? Normalmente, se a pessoa está doente, está submetida a um tratamento, às vezes, doloroso, ou um tratamento desnecessário, né? Um prolongamento daquela situação de forma que já é irreversível, de uma forma não justificada, se diz, não, a família toma a decisão. Mas quem é da família? Né? Quem é da família? É o cônjuge? É o companheiro? São os filhos? Quem é da família? Isso também a lei não trata. Né? Porque, na verdade, tirando o caso dos incapazes, não há um familiar que tenha poder de representação sobre maiores incapazes. Nem o marido, nem a mulher. Né? Então fica uma situação que os médicos principalmente enfrentam na prática, às vezes os familiares com opiniões divergentes. Um quer que desligue, o outro não quer que desligue. Quem que vai fazer isso? Por isso, mais uma razão para que essas diretivas podem ser um grande auxílio. Mas toda vez que se fala de diretiva antecipada, assim, mas a pessoa não pode mudar de ideia? Pode. Porque justamente a pessoa faz isso para o momento que ela imagina que ela já não esteja mais consciente. Né? E aí diz, mas olha, eu acho que ele mudou. Na hora que ele soube que a senhora faz tudo, mas exatamente por isso que a gente tem que pensar nessas alternativas todas. Eu penso que quem faz uma diretiva dessa tem uma certa tranquilidade no que quer para o futuro. Né? Mas tudo é possível. Com relação aos transplantes, que eu falei há pouco, que há situações inusitadas, a conversa com os médicos instrui muito os juristas, principalmente naquilo que eles não sabem, porque aí a gente vai procurar a resposta. Uma vez me trouxeram a seguinte situação. Um rapaz de 18 anos sofreu um gravíssimo acidente de carro ou de moto e estava com morte cerebral no CTI. A mãe, desesperada, junto com a namorada, também desesperada, resolveu, ela, o pai e a namorada, queriam retirar o sêmen desse rapaz para inseminar a namorada para ter o filho dele. Sem questionar
questionar as razões psicológicas que informavam esse tipo de decisão, né, a pergunta é a seguinte: pode? Os médicos, claro que pode. Sêmen é tecido e, portanto, está lá na lei dos transplantes. Mas não é um tecido qualquer, é um tecido que faz outra pessoa. Será que eu tenho o direito de atribuir um filho àquele que morreu sem ele saber? Será que é razoável isso? Né? Isso sem falar no outro lado da questão, que já é gerar uma criança, que isso nós vamos encontrar lá na reprodução assistida mais à frente, que não vai ter pai. Ela vai ter um pai que ela sabe que existiu um dia, mas que ela jamais vai conhecer. Né? Essas são questões que estão postas. Vocês percebam esse aspecto. Para o médico, isso não tem problema nenhum, porque ele está autorizado pela lei de transplante, mas os efeitos jurídicos são diferenciados. Chegamos aos bens, né? Dos bens considerados em si mesmos, que é uma das categorias lá do nosso código. Eu trouxe aquela frase ali só para fazer uma provocação bem simples que eu faço até com os meus alunos, que é: um CD ou um DVD é um círculo de plástico? É um pedacinho de plástico? Claro que não. Claro que não. O que importa do CD e do DVD é o que está ali dentro. São os dados que estão ali dentro. Então, essa ideia de que hoje nós temos suportes materiais, corpóreos, né, que não tem valor em si nenhum, senão pelo que eles contêm, esse tipo de esse conteúdo, né, essa preocupação com a proteção do conteúdo, nós temos que trabalhar e aplicar diretamente às informações e às células humanas. Tá? Foi o que eu disse. A que categoria pertence? Né? As informações serão bens móveis? Pode ser, mas não são móveis na sua concepção. Na verdade, eu estive analisando as disposições do Código Civil sobre bens, não dá para, a rigor, enquadrar em categoria nenhuma que está ali. Porque as informações, inclusive, são dados virtuais, são impulsos elétricos. Mas também colocar esses impulsos elétricos lá na categoria das energias, que é uma novidade do Código Civil, também fica bom. Né? E as células humanas? Principalmente quando elas estão destacadas do nosso corpo. Né? A que categoria pertence? Eu trouxe aqui, isso foi de ontem, do Globo, não sei se alguém leu, o caso da senhora Henrietta Lacks, que morreu em 1951, e ela morreu em razão de um câncer muito severo, e as células do tumor que ela tinha serviram desde 1951 para pesquisas, geraram milhões e milhões de dólares, milhões e milhões de descobertas científicas. Se não leram, leiam a reportagem, porque é interessantíssima. Né? E, na verdade, percebam, tudo isso começou do estudo de um tumor que foi retirado do corpo dela. As células do tumor que são depois desenvolvidas, são criadas novas linhagens de células, que, incrivelmente, no caso desse tumor, são células que se mantêm inalteráveis há anos e há milhares de reproduções que foram feitas, né? E, a partir de uma certa época, a família dela disse: mas espera aí, esse tumor era dela, e a família não vai levar alguma coisa nessa história que está todo mundo ganhando dinheiro, enfim, né? Como é que é isso? E acabou, segundo essa reportagem, se não me falha a memória, que houve um acordo que a utilização a partir de uma determinada data, que a família concordou que a ciência progredia, era muito importante para a ciência continuar os estudos, mas que esses estudos fossem feitos com autorização da família. Essa ideia da autorização já foi discutida em 1976, num caso semelhante, que foi conhecido como o caso de John Moore, e daí surgiram as células Moore, né? As células dela são as células ELA, que são as iniciais do nome dela, as duas primeiras sílabas, né? Em que houve um patenteamento das células. Isso aqui depois eu queria ouvir, que é o especialista. Houve um patenteamento das células do senhor Moore. Ele tinha um câncer, se não me falha a memória, de pâncreas ou de fígado, enfim, alguma coisa também se retirou dele, e das células dele se fizeram milhões de dólares, a partir até da afirmação de um dos médicos, daquela frase de um dos médicos que cuidou dele, que John Moore é uma mina de ouro. E ele lá para frente, quer dizer, não era nem mais o John Moore, eram as células do John Moore, separadas do corpo. Né?
Ele foi à justiça americana, esse caso é da Califórnia, ele foi à justiça americana para reclamar o seguinte: olha, eu não autorizei nada disso, isso é que vocês tiraram um pedaço do meu corpo, estão utilizando aí, eu queria pelo menos saber onde foram parar minhas células. Mas as células não são mais bem as suas, porque seriam aspas, né? Reproduções das suas células. Eu sei que no final ele não ganhou nada. Realmente a justiça achou que era uma justiça, que ele teria direito de até se pronunciar, mas que não era nada. Né? Bom, a pergunta então que fica é: somos donos de nossas próprias células? Né? Principalmente, porque lembrem o seguinte: a doutrina tradicional afirma que as partes separadas do corpo são coisas, são tratadas como objeto de direito e passíveis, inclusive, de disposição. Né? E o exemplo mais fácil disso são as partes, cabelos, etc. E até então, principalmente no tumor, as pessoas pegavam e jogavam fora. Mas a biotecnociência, a tecnociência, começou a permitir o estudo desses tumores, tá? E o trabalho com essas células para fim de pesquisa, reprodução e fabricação de medicamentos, tratamentos, de uma forma inimaginável. Inclusive, recentemente eu descobri, que eu não sabia, que existe um banco de tumores. E hoje se discute como pode ser feito. Por exemplo, no INCA, o INCA tem um banco de tumores. Porque aqui é uma fonte inesgotável, um recurso inesgotável de material para estudo e, como nesses casos, de reprodução infinita das células para tratamentos, criação de novos procedimentos médicos, etc. Quer dizer, aquilo que nós aprendemos lá e que está... E aí eu pergunto, no Código Civil, aonde entra isso? Onde é que eu coloco as células? Serão coisas corpóreas, bens móveis, são passíveis de apropriação, vai ter usucapião de células, como é que é? Não sei. Entende? Quer dizer, eu fico tentando ver como é que eu resolvo isso lá, com o que eu tenho, um instrumental jurídico que nós temos, né? Chegamos aos fatos jurídicos, né? Já estou no livro 3. Lá no livro 3, nós temos um capítulo que trata da representação e, especialmente quanto aos menores, isso aí nós vamos estender depois para todos os incapazes, de maneira geral, claro, nos termos da lei, diz que compete aos pais, principalmente em relação aos filhos, né, que estão sob poder familiar, representá-los nos atos da vida civil, assisti-los após essa idade em atos que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. Acontece um exame dessa parte de poder familiar, e isso se estende para a tutela e para a curatela também, nós vamos verificar que essas decisões são nitidamente de natureza patrimonial. Não, nada se fala, eu acho que nem se pensava nisso, né, decisões sobre intervenções no corpo do menor, que hoje a tecnociência nos traz situações cada vez mais e mais difíceis, né, situações de vida e morte. De um procedimento pode salvar a vida e pode não salvar a vida. Uma certa época vieram me perguntar uma situação de fato em que uma criança tinha que ser submetida a uma cirurgia muito severa no coração. Se ela não fosse submetida à cirurgia, ela teria 50% de chance de morrer, mas se ela fosse para a mesa de cirúrgica, ela também tinha 50% de chance de morrer. Né? É uma situação de vida ou morte, literalmente. E esses casos mais graves têm sido levados ao judiciário, pedindo autorização ao juiz para decidir, especialmente quando o pai e a mãe divergem. Mas quando o pai e a mãe divergem, está lá, que quando o pai e a mãe divergem no exercício do poder familiar, o judiciário que vai se pronunciar. Mas e quando há divergência, o médico diz: não, a senhora me traga uma autorização judicial, porque eu não vou mexer no seu filho, porque ele sabe do risco. Então, essa questão das intervenções no corpo dos incapazes, e aí tem uma série de exemplos, principalmente das mulheres incapazes, que, por exemplo, elas engravidam muito, as portadoras de problemas mentais, elas engravidam e não raro se quer fazer esterilização cirúrgica. Quem autoriza? O curador tem esse poder, em geral tem se feito também pedido de autorização judicial, né? Sem falar, que aqui eu não vou entrar nela, só para mencionar, do que eu chamei de decisões pré-natais, que exatamente pela possibilidade de acesso aos embriões ainda em laboratório,
é possível fazer intervenções, por exemplo, a eliminação de doenças geneticamente transmissíveis e selecionar os embriões que já nascerão livres daquelas doenças. Mas isso são decisões que os pais devem tomar. Isso também não está no código, né? Bom, prescrição e decadência, né? Essa aqui é uma dúvida que eu gostaria até de ver como pensam os senhores, né? O artigo 198 diz que também não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º e que se aplicam essas regras também para os casos de decadência, né? E o artigo 3º diz que são absolutamente incapazes de exercer os atos da vida civil os menores de 16 anos, supostamente nascidos, pois não? E aí? Isso tem uma importância enorme lá para a questão dos embriões em matéria sucessória. Tá? Nós chegaremos lá. Eu aplico essa regra para embrião também, quer dizer, não está correndo a prescrição, mas ele não nasceu. Como é que faz isso? Eu aplico para o nascituro mesmo. Será que o nascituro? Porque lembre-se que a ideia de nascer com vida e a aquisição da personalidade jurídica está atrelada, é o que, digamos assim, dá início ao que se chama a titularidade, pelo menos pela doutrina tradicional, ou seja, é a partir do momento do nascimento de vida que se torna sujeito de direitos e obrigações. Não é isso que está na lei? E aí, como é que faz? Já conta o prazo antes ou não conta? Coisinhas simples, né? Chegando ao direito das obrigações. Essa aqui eu só vou enunciar, eu também queria muito ouvir os nossos companheiros dessa jornada, Código Civil adentro, se me permite, né? Modalidade das obrigações. Criar um embrião em laboratório é uma obrigação de fazer? Porque não se esqueçam que os casais procuram as clínicas chamadas de fertilidade para encomendar um filho. Só vamos fazer um procedimento que nós queremos ter um bebê. E você faz até um contrato lá com o médico. Né? Faz um contrato com o médico e o médico, não, eu vou providenciar aqui, vou colher materiais. É uma obrigação de fazer. Né? É de meio de resultado. Né? É uma relação de consumo isso? Eu tenho muita tendência a achar que porque as clínicas de fertilidade fazem tanta propaganda, aí eu desloco do Código Civil, o que seria muito bom para essa palestra de hoje, porque aí o problema está resolvido, porque eu não estou falando de CPC, né? Mas, na verdade, é uma questão. Como se caracteriza o inadimplemento dessa obrigação? E havendo inadimplemento, como é que se resolve? Perdas e danos? Dos contratos em geral. Segundo o Código Civil, é lícito às partes estipular contratos atípicos, observando as normas gerais que dizem só. Contrato atípico, todo mundo sabe que há dentro da liberdade de contratar, né? Só que, mesmo nos contratos atípicos, nós sabemos que a interpretação dos contratos e a apuração de adimplemento e inadimplemento e todas as suas consequências, nós fazemos por aproximação de um tipo contratual previsto na lei, regulamentado na lei. A relação médico-paciente, hoje, ela abre um leque de possibilidades que fica muito incômodo ou desconfortável tentar resolvê-las com as normas que estão na lei. Tá? Qual a natureza do contrato, ainda que é atípico, né? Como é que eu vou resolver os contratos desde que eu acabei de falar sobre técnicas de reprodução assistida? Qual é a natureza disso? É uma prestação de serviços igualzinha que eu faço para pintar minha casa? Já vi lá, a pessoa só pinta minha casa. Será que é a mesma coisa? Né? Qual a natureza jurídica desse contrato que eu faço, e esses também são comumente celebrados, para crioconservação de embriões, para manter os embriões lá? É um contrato de depósito, né? E eu recentemente me perguntaram o seguinte fato real. Uma clínica de fertilidade, tinha vários cilindros com embriões congelados, a clínica faliu. E aí tinha que arrecadar os bens. E no meio dos bens tinha alguns cilindros lá cheios de embriões. E o juiz, bom, o que eu faço com esses cilindros? Que não pode desligar. Né? O que eu faço com esses cilindros com os embriões? Né? Aí acabou mandando uma outra clínica de fertilidade que o médico ficou desesperado. Gente, eu não sei quem são esses embriões. Não tinha assentamento, não tinha esse vídeo. Olha o drama. Né? Bom, gestação de substituição. Tá? Ou seja, qual é a situação de gestação de substituição? É a conhecida barriga de aluguel. Uma mulher cede um útero para outra, né, para ter a gestação. Tem chamado de
sido comumente chamada doação de útero. Eu fico imaginando, doação de útero para mim, ela ia cortar o útero e ia passar a transmitir a propriedade para outra, mas não é isso. É mais uma cessão, ou será um empréstimo. Tá? Como é que nós vamos tratar isso? Só que aqui, ontem ouvi uma história real que eu vou trazer para vocês. A situação é a seguinte: a técnica de reprodução assistida é cara, é muito cara, o processo é caro. Então, as pessoas descobriram que se fizerem acordos particulares é mais barato. Né? Então, como é que é? Ontem a situação, um advogado relatava a seguinte situação: foi procurado por um casal de lésbicas que queria engravidar, mas a parceira não podia ter uma daria o óvulo, elas não podiam ter filhos por alguns problemas médicos. Elas não queriam recorrer às clínicas de fertilidade para não ter que gastar dinheiro. Então, elas tinham um casal amigo de homossexuais masculinos que eles tinham combinado de fazer um arranjo que um deles ia fertilizar uma das mulheres e estava tudo muito bem. Só que eles queriam fazer isso tudo por contrato para ficar tudo acertadinho, porque se houvesse alguma coisa já estava tudo contratado. Que contrato é esse? O próprio contrato, vamos simplificar, entre um casal heterossexual e uma gestante substituta, né? Que tipo de contrato é esse? Como se regulamenta isso? Né? Eu devo lembrar o seguinte: o Conselho Federal de Medicina diz que esses contratos só podem ser feitos com a família, ou seja, com parentes até 4º grau atualmente. Mas há uma aberturazinha que era explícita na resolução anterior, a 1975, agora tem a 2013, que diz o seguinte: que os casos omissos serão resolvidos pelos conselhos regionais de medicina. Portanto, deu uma abertura, até porque tem gente que não tem parente para ter essa gestação. Tá? Então, esse contrato aqui também, eu acho, quando contaram essa história ontem, que as pessoas estão fazendo grandes arranjos, muito mais barato, né? Barato, mais rápido, menos, né? Bom, responsabilidade civil, que também passaremos rápido, é só para ficar uma questão, é que, de acordo com o artigo 927, parágrafo único, foi criada a chamada responsabilidade por atividade de risco, né? Que é aquela parte final que diz que a responsabilidade objetiva, portanto, sem culpa, se a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outro. Tá? Lembrando que o Código de Defesa do Consumidor diz que a responsabilidade pessoal dos profissionais, quer dizer, a responsabilidade individual, ela só se dá mediante verificação de culpa. Acontece que hoje os médicos não são mais, na sua maioria, pessoas físicas, eles são pessoas jurídicas, é uma atividade empresarial. Né? Pergunta, eu enquadro, ainda que se eu trouxer pelo CDC, a responsabilidade objetiva, porque vai enquadrar no conceito de fornecedor. E eu pergunto a quem afirme que a atividade médica é, por natureza, uma atividade de risco. Porque até fazer um curativo num ferido pode dar uma infecção e matar. Né? Então sempre tem risco. E mais, as pesquisas com seres humanos, que é uma parte muito esquecida normalmente, essas pesquisas são consideradas atividades por natureza, atividades de risco, até porque são pesquisas que não sabem o que vai acontecer. Tá? Eu tenho defendido que no caso das pesquisas o risco é integral e que a responsabilidade dos pesquisadores é integral. Eles têm que amparar as pessoas que submetem a pesquisa por qualquer dano que venha a sofrer. Os médicos não gostam, as outras muito menos, mas eu lamento. Eu que inventei isso. Bom, rapidamente, já que minha hora já está passando, direito às coisas. Né? Se o embrião, para quem defende, é coisa, principalmente o embrião congelado, que há muitos, principalmente na área médica, dizem, aqui é aglomerado de célula, tem gente aqui, não é meia dúzia de célula que está lá. Se é coisa, como defendem várias pessoas, eu vou tratar então como coisa apropriável, porque as coisas, por definição, são bens apropriados, são passíveis de apropriação. Também, tiremos o material, a questão do embrião. O material genético, que também é mantido em congelamento, e material genético, os gametas, por exemplo, são coisas, esse eu acho que parece que não há dúvida que sejam coisas. Eles são apropriáveis, mas lembrem-se da informação genética que eles contêm e das consequências geradas pelo uso desse material. Será que nós podemos tratar pura e simplesmente como bens apropriáveis, como as coisas em geral, como uma mesa, uma cadeira, ou mesmo um imóvel? Parece que não, né? Mas a questão da posse, que
também está lá no Direito das Coisas, né? Será que esse material genético, por exemplo, ele goza de proteção possessória? Eu posso me valer dos entendidos possessórios para discutir, por exemplo, a posse de cilindros de conservação de embriões, né? Posso discutir no entendido possessório o material genético, né? Como tutelar esses bens? Como eu vou tutelar? Essa ideia da proteção possessória para esses bens que estão separados do corpo, embora não seja, digamos, a perfeição, eu acho que é até razoável, porque tem que ter uma proteção, porque senão alguém vai lá, retira, e como é que eu retomo isso? Né? Já estou caminhando para o fim, chegamos ao direito de família e das sucessões, que aqui é fértil a interferência da biotecnologia, trazendo situações inusitadas, né? A começar pelo parentesco, que, segundo o artigo 1593, é natural ou civil, conforme resulte da consanguinidade ou outra origem. Outra origem é um conceito jurídico indeterminado, que, por conseguinte, há de ser preenchido pela doutrina e pelos tribunais, né? O exame de DNA inovou profundamente as relações de parentesco, por um lado, dando a certeza do vínculo que o código chama de consanguinidade, que é o vínculo biológico ou vínculo genético. E aí, agora, todo mundo sabe direitinho quem é o pai, quem é a mãe, isso é possível. Só que, a partir daí, também se chegou à conclusão que nem sempre aquele que tem um vínculo genético é que deve ser considerado o pai e a mãe, porque ser pai e mãe é muito mais do que ter uma relação sanguínea. Tá? E surgiu uma nova face do parentesco, que é o chamado parentesco decorrente de socioafetividade, que é a construção do laço social por força do afeto, que deve valer, a meu, tem defendido isso com muita certeza. Eu acho que esse vínculo deve prevalecer sobre o vínculo biológico, sem dúvida nenhuma, não obstante se possa até permitir, como alguns tribunais já fizeram, o conhecimento da chamada identidade genética, que é a sua origem genética, mas sem gerar parentesco. Tá? E hoje também já está na volta das discussões a chamada multiparentalidade, que eu acho uma coisa mais complexa, que é a possibilidade de você ter na certidão de nascimento mais de um pai e mais de uma mãe. Essa ideia surgiu muito com a questão dos casais homossexuais, em que haverá duas mães ou dois pais, embora eu acho que o melhor é botar pais, fulano e fulano, sem ficar pai e mãe, porque aí começa a criar um problema no trato social, acho, para a criança meio complicado. Mas agora já estão defendendo que não. Exatamente pelo vínculo da socioafetividade, que a criança teria, além do pai registral, que seria o pai biológico, um pai socioafetivo também, que é aquele que criou. E eu vou ser sincero com o senhor, eu não tenho posição firmada não, porque eu acho que isso aí tem uma coisa que ser analisada à luz do princípio da igualdade plena entre os filhos, porque eu acho que você cria filhos que têm mais direitos que outros. Embora, a rigor, isso não seja uma novidade absoluta, porque no Código 16 nós tínhamos a adoção em que havia dupla linha de parentesco com a família de origem, em alguns casos de adoção, e os pais adotivos. Quer dizer, isso também não é uma aberração jurídica, não, isso já havia, né? Embora com distinções. As técnicas de reprodução assistida, das quais eu já falei muito, no direito de família, então, causa um impacto muito profundo. E o Código Civil, que é a primeira, eu acho que o seu grande mérito, é a primeira norma jurídica formal sobre o assunto, trata das técnicas no artigo 1597, que manteve a antiga presunção de paternidade do pater ex, ou seja, dando a paternidade ao marido, inclusive dos filhos havidos pelas técnicas que foram tratadas ali, eu diria, de um modo muito acanhado e muito confuso, e eu costumo dizer até que eu acho que criou mais problemas que soluções, porque as técnicas trouxeram duas situações que eu já frisei desde o início, inéditas, né? Que é a reprodução sem contato sexual e um parentesco sem vínculo biológico antes de nascer. Já se sabe que é diferente da adoção, porque a extinção do vínculo biológico, a retirada de efeitos na adoção é feita depois de nascido. Ali já antes de nascer se separa com muita precisão, né? Agora fica muito nítida a distinção entre o genitor, que é aquele que gera, e o pai. Né? Principalmente com a figura do doador, ele é o genitor, ele é que vai gerar, mas ele sequer será conhecida a identidade dele, conforme tem sido admitido, né? E o pai será um pai jurídico, que será aquele que encomendou as técnicas, digamos assim.
Só para chamar a atenção, o Código não cuida, né, da utilização dessas técnicas por pessoas não casadas. Lembrem-se que aquele 1597 se destina às pessoas casadas apenas, é uma presunção legal, que eu, Data Vênia, de respeitar as opiniões do notário, eu acho que não se estende às pessoas que não são casadas, porque presunção legal tem que ser prevista na lei. O próprio nome diz que existe uma presunção de fato, eu acho apenas. Para os casos de união estável, as pessoas solteiras e os homossexuais, que estão aí lutando na justiça a cada momento para reconhecer seus filhos. A gestação de substituição, que a barriga de aluguel também não é tratada, não há lei em si tratando disso. A relação com terceiros, esses terceiros que eu considero nas técnicas de reprodução, são pessoas estranhas ao casal que está se valendo das técnicas. Seriam as mães substitutas e os doadores de gametas. Tá? Como fica essa relação dos terceiros com os filhos? Já soube de casos que aqueles doadores às vezes querem saber quem são as crianças que geraram, né? E com os pais jurídicos, qual é o tipo de contrato que existe, principalmente nos casos de gestação de substituição. Qual é a responsabilidade que quem contrata uma técnica tem perante a gestante substituta? E se ela fica doente? Se ela vem a morrer? Né? E uma questão que está aberta no mundo inteiro, que é o destino dos embriões excedentários. Quem são os embriões excedentários? São os embriões que sobram das fertilizações in vitro. Se a mulher engravida, sobram embriões. Tá? Esses embriões têm um destino possível, que é ir para a pesquisa de célula-tronco, como admite, se os pais autorizarem, como admite a lei 11.205, que é a lei de biossegurança. Isso aí é possível. Mas se os pais não autorizam, ou simplesmente tem gente que nem sabe que tem embrião congelado, acho que foram todos utilizados, eles ficam lá congelados por toda a eternidade. Tá? E aí, o que fazer com eles? Tá? Como harmonizar com outros dispositivos aqueles 3 incisos lá do 1597? É claro que o intérprete atento fará uma interpretação, digamos, nesse sentido de fazer a harmonização. Mas a junção pura e simples e literal desses artigos causa um estranhamento, porque observe o seguinte: o 1599 diz que a prova da impotência do cônjuge para gerar a época da condição e lide a presunção. Ora, o marido que autoriza a mulher a recorrer a uma dessas técnicas, por presunção, ele é estéril. Se ele fosse estéril, então fica esquisito aplicar. Porque nos 2 primeiros incisos trata de questões de casos de técnicas homólogas, portanto, o material genético é do marido. O inciso 5º é que trata de técnica heteróloga, portanto, com doador. Mas nada impediria, né, de um marido se arrependeu, por exemplo, de ter consentido à mulher, de dizer assim: olha, eu era estéril na época da concepção. E na literalidade do artigo ele poderia invocar. Da mesma maneira que o 1601 diz que cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. É uma cláusula aberta. E eu temo muito, com a autorização que se exige do marido para a mulher se inseminar com um material genético de uma pessoa estranha, de um terceiro, de um doador, que os maridos que se arrependem possam se valer dessa disposição. Isso já aconteceu na Itália, e a mulher teve um filho com material, a mulher casada teve filho com material de doador. Quando a criança nasceu, o marido não queria mais o filho. Foi à justiça, pedindo exatamente para desconstituir a paternidade, tá? Ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância, só a Corte de Cassação italiana que mudou a decisão. Existe essa moda velha, desculpem a expressão, as pessoas estão muito desamparadas. Embora eu tenha aqui, né, aquela pergunta ali: qual a natureza da presunção do 1597-5? Eu, e felizmente muito bem acompanhada pelo professor Guilherme Calmon, nós temos defendido, outros tantos, mas temos defendido que neste caso a presunção é absoluta. Para não desamparar, porque a presunção de paternidade é relativa, mas nesse caso nós temos defendido que é absoluta, com base constitucional, que é o princípio da paternidade responsável, que diz que a autonomia reprodutiva é fundada na dignidade da pessoa humana e na paternidade responsável. Eu acho que aquele que autoriza, a semelhança do que dizia Clóvis Bevilacqua lá nas presunções, aquele que autoriza
caso do homem que casa com a mulher, sabendo uma mulher grávida, assume a paternidade, aqui também. Tá? Ninguém pode vindicar estado contrário que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. Rigor da menção, esse registro é falso, esse filho não é meu, faz o DNA. Claro que se no caso de disseminação heterópata, não é filho dele. Eu acho que, eu digo aqui, o intérprete tem que usar o bom senso. Tá? Bom, já começando a encerrar, sucessões. Existe uma discussão, essa é uma das mais difíceis no código. Legitimos, quando o direito das sucessões trata da legitimidade para suceder, diz que legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Imaginemos uma situação em que o pai morre, vamos ficar com a mulher casada para facilitar a situação. Não tem filhos, mas tem embrião congelado. Vamos trabalhar com embrião também, que é melhor. Tá? Lembrando que o 1597 estende a presunção aos filhos havidos por fecundação artificial homóloga, portanto, é geneticamente do falecido, tá? Mesmo que falecido marido. Tá? E no quarto, os havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes da concepção homóloga. Aí, a pergunta é a seguinte: já há vários casos de aproveitamento de embriões com 20 anos de congelação. Tá? E o material genético, percebam, não há nem a concepção, no caso do inciso 3º, quando se fala fecundação artificial, mesmo falecido marido, pode ter só semi-congelado. Quanto tempo depois que pode fazer isso? Aí tem havido várias propostas de solução, mas a lei não fixou prazo. E aí vem assim, como resolver os problemas práticos? O marido faleceu, às vezes nem se lembrava de embrião congelado. Tá? 10 anos depois, ou 15 anos depois, a mulher tem a ter um filho falecido. Lembre-se que pelo 1829 hoje, que dá a ordem de vocação legítima, os filhos afastam, os descendentes afastam os ascendentes. Vai dar uma boa briga de família, né? Não tem filho. Aí arranja lá, olha, tem um semi-congelado ali, retira os pais da sucessão. É claro que isso só vai acontecer se houver bens. Se não houver bens, ninguém vai brigar por dessas coisas, né? Limitação de tempo. Quanto tempo depois? Né? Direito dos outros parentes. Eu pergunto o seguinte: o pai e a mãe, voltamos à natureza jurídica das coisas. O semi-congelado é coisa, não é separada do corpo. Quem é o proprietário? Quem que pode autorizar? A mulher pode querer utilizar e a família do marido diz assim: não pode, nós não concordamos. De quem é o proprietário daquele material genético? Isso já aconteceu, caso famoso na França há muitos anos, em que houve uma decisão até muito curiosa, que o material genético era sêmen do marido, estava congelado, a viúva pediu para utilizar, a família do falecido não concordava, tá? E foi uma discussão, e o tribunal deu uma decisão, pelo menos, que a gente podia chamar salomônica, não sei, autorizou a viúva a pegar o material, mas não a especificar. Então ela deve ter posto. São aquelas soluções que não solucionam nada, né? Mas aqui a briga ia ser boa, né? E para concluir então, disso tudo que eu tentei trazer aqui para vocês, a primeira pergunta: o Código Civil está superado? Não seria um absurdo a gente dizer que foi superado. Ele simplesmente não trata do assunto, até porque ele é, como eu fiz questão de frisar nisso, de outra época. E a semelhança do Código de 16, ele é um código ainda predominantemente patrimonialista, dentro do melhor espírito liberal que orientou o Código 16 e que se manteve no Código de 2012, apesar de todos os esforços. Tá? Ele vai muito bem, obrigado, só que ele não cuida disso. Então, como resolver os problemas existentes? Nós temos que apelar lá para a Constituição, para os princípios constitucionais, né? E, principalmente, contar com os intérpretes, com um esforço interpretativo, não só do Código Civil, que às vezes a gente não vai ter recurso, porque o Código realmente não trata disso, né? Mas dos tribunais, na construção de soluções a partir da Constituição, né? E, ao lado desse esforço interpretativo, o que deve ser feito?
foi a pergunta que eu formulei no início, inserir regras no Código Civil ou criar leis especiais? Eu penso que as duas coisas, porque há casos que talvez as regras gerais atendessem, principalmente com relação à natureza de coisa, de classificação de bem, regras mais gerais. Mas outros casos, nós temos que ter leis especiais, que eu tenho defendido, não perco a oportunidade de falar disso, reprodução assistida tem que ter lei especial para tratar, se não de tudo, mas de vários aspectos, que começam em aspectos sanitários, de controle de clínicas de fertilidade, até parentesco, nesses casos todos. E, senhores, eu quero, então, agradecer muitíssima atenção, desculpe se eu não A Heloísa nos proporcionou uma certa catarse. Estamos extremamente incomodados com a sua palestra. Temos, senhores, 15 minutos para receber perguntas. Eu creio que pela solenidade estamos fazendo perguntas por escrito. Excepcionalmente o IAD prestigia o princípio da oralidade, mas temos aí 15 minutos para que sejam dirigidas perguntas e que a professora Heloísa poderá eleger algumas delas para responder. Imagino que umas 575 perguntas que fizeste ao longo da exposição, não será possível dar 575 respostas. Mas algumas delas nós podemos ponderar, pensar nelas. Alguém tem alguma pergunta? Eu gostaria só de dizer uma palavra. Não é pergunta porque realmente eu não sou especialista no tema. Era apenas renovar a nossa conferencista terminou agradecendo a plateia. Eu quero crer que eu estou falando em nome de todos. Somos nós que eu já conheço a professora Heloísa de longa data, sou colega na UERJ na escolaridade, mas eu cada vez que ouço, fico mais encantada ainda. Eu quero crer que é o mesmo sentimento de todos nós. Obrigada. Eu queria fazer também uma pergunta. Existem projetos no Congresso em andamento que tratem do assunto, desse assunto da sua exposição? Olha, especificamente sobre reprodução assistida, por exemplo, tem 18 projetos. Eles criaram uma figura que eu nem conhecia, uma árvore de projetos. Faz uma árvore genealógica, porque tem um principal, eles vão apensando os demais, tem 18 projetos. Tá? E sobre vários outros assuntos desses que eu tangenciei na unidade, existem outros projetos. Agora, especificamente no caso da reprodução assistida, eu não sei se um dia vão apreciar. Porque como essas técnicas são proibidas pela Igreja Católica e pela maioria das igrejas evangélicas, a bancada religiosa, assim chamada, se junta e não vota. Então, o que a gente observa? Há questões divergentes graves nos projetos, tipo a gestação de substituição. Há projetos que permitem e há outros que vedam. A fertilização in vitro com congelamento de embriões. Alguns permitem e outros vedam. São questões divergentes graves para serem debatidas. Só que está tudo equivalente. Então é muito interessante que a gente observando até a apresentação dos projetos, aparece um projeto, por exemplo, que veda a gestação de substituição. Certamente o lobby vem e apresenta um permite. E assim vamos. Então, estamos na mão do legislador com tantas outras matérias tão importantes. Recepcionando que preferia perguntas por escrito? Perguntas. Bom, eu quero parabenizar o Instituto e agradecer a sua presença, professora Maria Heloísa Lins. Eu queria dizer uma coisinha rápida. Em 2004 eu fiz não sei se alguém daqui teve essa grata satisfação de participar num seminário no auditório da Caixa Econômica Federal, onde o doutor Miguel Reale veio, o professor Miguel Reale veio como a figura principal para encerrar o seminário feito pelo doutor André Fonte, do Federal. E eu fiz uma sugestão, porque na época se falava muito do princípio, né? Isso foi em 2004, parece que ele morreu em 2006. Ele já tinha 94 anos. Ele, lúcido, pediu só que tinha um pouquinho de ter paciência com ele, que ele desenvolvia um pensamento um pouquinho mais lento.
por causa da idade, mas muito lúcido, muito eficaz. E eu fiz, isso começou a ser discutido, essas reproduções assistidas, essas coisas todas. E eu falei, professor, mas a crítica ao seu código foi exatamente que o senhor não colocou isso. Ele disse para mim assim, menino, eu tinha 58 anos, eu tenho 66. Ele disse, menino, eu não posso regular a vida num livro chamado Código Civil. Ele falou isso para mim. A outra dificuldade que eu tinha colocado para ele, mas não é tema da sua palestra, eu não vou citar aqui, que era o processo das desapropriações de comunidades e tal. Então ele também me disse, eu não posso fazer a reforma agrária pelo Código Civil. Então foi duas respostas. Então eu queria avalar também a digníssima professora Maria Cecília Boldani Moraes, que também falava sobre o assunto do Código Civil. Ele disse, o que eu trouxe para o Código Civil foi a eticidade, a sociabilidade, aqueles coisas não poder. Agora, isso eu não posso colocar isso em livro. Então eu queria só falar como um registro e agradecer as suas coisas, porque nós, advogados militantes, eu não sou famoso, nem ilustre. Nós fazemos isso porque eu faço direito de família no meu escritório. E a gente precisa ouvir as pessoas com mente mais esclarecida que a nossa para poder encaminhar os nossos pleitos diante dos juízes de primeira instância, que é complicado. Eu agradeço, era esse fato que eu queria deixar registrado. Eu agradeço ao senhor, a sua intervenção foi muito oportuna e eu quero dizer que até veio em apoio ao que eu afirmo. Eu fico muito feliz e eu tinha essa impressão, porque eu tive a oportunidade também de participar de um seminário e na Justiça Federal até em que o professor Miguel Real estava, e eu me lembro que eu ouvi comentando, não na mesa, que ele disse assim, olha, estão querendo colocar aqui da interpretação, eu ouvi falar, que aqui esse embrião é embrião in vitro. Eu não ia botar isso nunca no código. E agora estou sabendo do pensamento dele de forma mais completa. Não era a intenção do legislador, no caso do Miguel Real, professor de todos nós, né, inserir isso com muita sabedoria, porque o assunto tem uma complexidade tamanha que não há como inserir numa lei geral, como é o Código. O Código é um repositório de normas gerais. Isso é uma coisa muito específica. Né? Então, eu fico muito feliz e agradeço muito a sua participação, porque essa é a tese que eu tenho defendido, reiterada, tem que ter lei. Infelizmente, o legislador, desculpa a expressão, sentou em cima dos projetos e não anda. Eu tenho projeto de 1999, que eu acho que é um dos primeiros, de 90 ou 99. Quer dizer, há quantos anos isso está parado? Só que o mundo não para, e as coisas estão acontecendo, e as pessoas estão desprotegidas. E o senhor, então, que milita na área de família, veja o seguinte, esses procedimentos estão no SUS. Imagina o que não estão fazendo. Houve uma época que começou a haver, eu soube, essas coisas eu não tenho nenhuma prova disso, mas as pessoas conversam, vêm me perguntar. Começa assim, a senhora quer fazer tratamento? No SUS. Ninguém tem dinheiro, né? A senhora quer fazer tratamento? Perfeitamente, a senhora vai produzir os óvulos, aí eu vou dar seus óvulos para aquela ali que não tem óvulos, e a outra vai ter a gestação. Faz aqueles arranjos hospitalares ali. E certamente vão bater na sua porta, doutor, para a senhora arranjar a solução na hora que não der certo. Porque a gente não pode esquecer, sem me alongar muito, o seguinte, está tudo muito bem quando as coisas vão bem, quando dá certo. E quando nasce uma criança com problema? Quando nasce uma criança com graves problemas de saúde? Já houve casos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, de crianças que são abandonadas na maternidade. Nasce, não foi bem aquilo que encomendaram, mas aconteceu, vai embora. E tem o seguinte, observa só, não é meu filho genético, não é. Percebe? Quer dizer, se não tem vínculo, não tem nem responsabilidade. Olha como é que fica isso. Só sendo dramático. Mas eu agradeço muito a sua intervenção e vou dizer, toda a minha simpatia para os advogados de família, porque é uma área curadora de família do tempo, eu sei do que eu estou falando e conheço, a atividade dos advogados é importantíssima. Então, posso se considerar uma pessoa muito ilustre. Não é porque eu quero advogar de família, não. Minhas congratulações à professora Luísa. O tema é imenso, tem vários subtemas, mas vou aproveitar que o nosso presidente, o
o professor Fernando Fragoso está aqui e que tem propiciado a esta casa grandes debates sobre temas palpitantes, muitos até que não estão ainda devidamente tratados, né, no nosso legislativo. Aproveitar que a professora está aqui, quem sabe, né, o professor também Fernando Fragoso queira, e a professora Heloísa também queira, aproveitando a presença do Pedro, nosso diretor cultural, pudéssemos fazer, quer dizer, a professora com a casa, algum tipo de trabalho objetivo em termos, não digo de todo o tema, de alguns tópicos, uma vez que a nossa casa envia pareceres e trabalhos ao Poder Legislativo. Seja para desengavetar algum, seja para concordar com alguns, seja para rejeitar alguns, dando publicidade a isso, já que um tema é muito avançado e nós precisamos discutir e debater porque eles refletem em toda a sociedade. Esse seria aqui, eu deixo aqui o meu desafio ao Pedro e ao professor Fernando Fragoso e também à professora Heloísa. Quem sabe nós pudéssemos fazer, eu não digo apenas um evento específico, muito mais que isso, um trabalho objetivo, de encaminhamento ao Poder Legislativo nesse sentido. Está aqui o meu desafio ao Pedro e ao Fernando. E à professora Heloísa. Eu vou só aproveitar para dizer o seguinte, que eu colaboro no possível, a hora que precisar, e até por uma razão que eu comentava com o Pedro, antes de começarmos o nosso trabalho aqui, eu tenho um carinho enorme pelo EAD, porque eu fui visitar uma biblioteca, eu visitei muito essa biblioteca, eu estudava muito aqui. Então, eu passei tardes inesquecíveis, me marcando de estudar aqui, mas aqui que estavam principalmente os grandes clássicos. Né? Então, eu tenho um carinho muito grande pela instituição. Sua turma foi de 75, não é? 76. Bom, Foi minha caloura. eu tenho aqui duas. Eu tenho um parabéns, né? Não é propriamente uma pergunta do Dr. Euclides. Eu tenho uma pergunta aqui anônima, mas como a manifestação do pensamento não pode enquadrar como anonimato, eu tenho o professor Gabriel Schumann que fez a pergunta, então já estou aqui delatando. E a pergunta do anônimo Gabriel Schumann é: os relativamente incapazes devem ter suas vontades acolhidas nas decisões sobre tratamento médico? Ponto de interrogação. E a oposição dos pais? Ótima pergunta. Porque, na verdade, né, esses temas que eu tenho pesquisado já há algum tempo, eles têm muitos desdobramentos, eu só peguei alguns aqui. Olha, eu penso, Gabriel, permita a intimidade, eu penso, Gabriel, que não só os relativamente incapazes, como os absolutamente incapazes. Inclusive, não só crianças, no caso, como até os incapazes, por exemplo, porque eu acho o seguinte, no caso específico das crianças e adolescentes, tá? O Estatuto nos dá amparo expresso para isso, quando autoriza o que se comumente fala dar voz ao incapaz. As crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento. E eu acho que seria extremamente cruel você fazer alguma coisa sem ouvir o incapaz, que no final é a pessoa que está sofrendo fisicamente qualquer intervenção. Né? E o que é claro que você mas tem que... Gente, eu acho que tudo tem um certo limite. Né? Há relatos assim, e o que me toca muito, eu já vi como as crianças às vezes são dóceis a se submeter a tratamentos. Né? Eu já vi cenas em hospitais assim, de coisas assim, gente, nenhum adulto faria isso. Que submete a retirar sangue, a não sei o quê, quando elas sabem que estão com doenças graves, elas são muito cordadas. E eu acho que às vezes atender um pedido de uma criança, ou para sentir menos dor, ou que naquela hora não quer, mas que depois ela deixa, as crianças fazem acordos e os adolescentes com mais razão ainda, às vezes mais rebeldes. O noticiário internacional traz, por exemplo, situações, alguns dos senhores já devem ter visto, por exemplo, de adolescentes que são portadores de câncer terminal, e chega um momento e eles falam, não quero mais tratar, me deixa morrer sossegado, entendeu? E eu acho que tem que ter um bom senso nessa condução dessas coisas, de ter principalmente a sensibilidade, né, que é uma palavra que às vezes mais que sensibilidade,
é uma palavra que às vezes é dada uma conotação muito religiosa, mas que na verdade ela não tem só a conotação religiosa, que é a compaixão. É você se colocar no lugar do outro. Né? Porque é muito fácil você dizer, não, faz, mas se coloca um pouco no lugar do outro, né? Dá um descanso para o outro também. E eu acho que nós temos um par legal para isso, e constitucional, que é a proteção do incapaz. E principalmente essa proteção deve incluir a oitiva deles. Lembrando um viés de pesquisa que nós temos caminhado agora, de fazer a distinção entre capacidade jurídica e autonomia. Tá? O incapaz, ele pode não ter capacidade jurídica para decidir questões patrimoniais, mas uma autonomia sobre a própria vida dele ele tem que ter. Né? Claro, com limite de bom senso. Com limite de bom senso. Muito bem, senhores. Estamos expedidos pelo tempo. Tivemos uma manhã extremamente inquietante com a minha querida professora Heloísa, que está sempre convidada a voltar à sua própria casa, que é o Instituto dos Advogados Brasileiros. Senhores, convido todos a permanecerem, pois temos em seguida o ilustre professor Sacha Calmon falando sobre guerra fiscal, temos anteriormente o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alexandre Belmonte, falando sobre de trabalho, obviamente, e por fim, hoje, encerrando as palestras, seminários sobre os nossos 170 anos, o ministro Luiz Roberto Barroso. Bom dia a todos. Uma provocação, né? Que eu não posso sair para dividir minhas angústias todas aqui. Queria agradecer, né? Principalmente a acolhida tão generosa. Você não me respondeu, pode patentear as células. A Suprema... Vou perder o especialista, mas nunca, né? No Brasil, fica muito fácil responder a sua pergunta, porque a lei diz expressamente que, enfim, moléculas, enfim, partes corporais de seres avançados são impassíveis de patenteamento. Então, no Brasil, qualquer pesquisa feita com tumores incidiria em domínio público, de modo que a ciência, a indústria poderia, com a livre concorrência, desenvolver o seu medicamento, o que é ótimo. Os Estados Unidos, até ano passado, tinha um posicionamento do Supremo Tribunal Federal que, como eles não têm na Constituição texto, não Constituição material, Constituição texto, que é muito antigo, todos sabem, nada versando sobre dignidade da pessoa humana, tem até a busca da felicidade, a eudemonia, mas não tem dignidade da pessoa humana, o que é um certo paradoxo. O Supremo Tribunal Federal norte-americano entendia que sim, era possível. E, novamente, os norte-americanos têm uma perspectiva muito própria de pessoas e coisas. Recentemente, de forma até surpreendente, numa lei patentária sobre gênios humanos, o Supremo Corte norte-americana mudou o entendimento e passou a entender que não é possível incidir propriedade sobre produtos e sobre o próprio corpo humano. Graças a Deus. Os norte-americanos têm essa tendência a espalhar democracia. Quem sabe eles não podem começar a fazer um pouco de democracia em casa. Muito obrigada, muito obrigada. Bom, dito isto, estão todos convidados a permanecerem no EAD. Muito obrigado.